Pai do Senhor, pastor Luciano, Deus abençoe todo o ministério, Deus abençoe a sua vida. Para mim é um privilégio poder trazer uma palavra no coração de Deus para os irmãos. Um forte abraço. E eu quero deixar uma palavra com os irmãos hoje, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do verso de número 3, ele diz assim, aliás o verso 2: porque foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhamos nós para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. O verso que eu quero chamar a atenção é o verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Queridos, aqui está uma palavra onde o profeta Isaías, ele traz referência acerca do Messias. Até porque o livro do profeta Isaías é um livro messiânico, voltado para a missão de Jesus. E aqui eu encontro um texto que fala de cura, que fala de cura não só de uma cura comum, mas uma cura profunda. Porque Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu estava a analisar que existe um contexto, uma história, onde um pai, ele percebe que o seu filho, ele era extremamente violento e nervoso, agitado. E o pai um dia chama seu filho e leva ao quintal da sua casa. E o pai chama esse filho e mostra aquele quintal, ele mostra aquelas madeiras que estavam sobre as cercas. Ele traz um prego, uma caixa de pregos, ele traz um martelo e entrega na mão do filho. E ele diz para o filho: filho, todas as vezes que você estiver irado, zangado, aborrecido, chateado, não converse com ninguém. Pega esse prego, pega esse martelo e sai pregando em todas essas estacas que estão aqui sobre essas madeiras. Pois bem, o filho pega das mãos do seu pai durante aquela semana sacos de prego, seu pai tinha entregado com aquele martelo, e aproximadamente uma semana, todos aqueles pregos tinham sido usados sobre aquelas estacas que estavam sobre o quintal da sua casa, naquelas cercas. E ele chama o pai e falou: pai, acabou os pregos. E o pai dele chamou ele novamente e disse: olha, filho, todas as vezes que você estiver irado, aborrecido, zangado, pega esse martelo e sai arrancando todos os pregos das estacas. Pois bem, aquele jovem pega o prego, pega o martelo, e todas as vezes que ele estava zangado, ele saiu arrancando aqueles pregos que ele tinha
arrebentado quando estava zangado. E menos de uma semana, todas aquelas estacas estavam com marcas daqueles pregos que foram arrancados. O pai dele leva ele no quintal da sua casa e aquela cerca imensa, e mostra aquela cerca e diz: olha só, todas essas marcas que ficaram nessas estacas foi quando exatamente você estava irado, zangado, aborrecido. E todas as vezes que você está zangado, irado, aborrecido, que você desconta, libera essa palavra sobre alguém, exatamente ficam marcas como essas, que são irreparáveis. Existem duas vertentes nesta palavra. A primeira é aquela que nós liberamos. A segunda é aquela que foi liberada sobre nossas vidas. Aquela que liberamos deixando marcas em vidas, em pessoas. E existe aquela que veio de retorno contra as nossas vidas, quem sabe uma rejeição na família, uma rejeição no trabalho, quem sabe uma palavra que feriu, que te cortou, que te maltratou. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que veio sarar as feridas, Ele levou sobre si, não só as feridas no corpo físico, mas aquela que os homens não podem ver, mas que a alma reflete com as suas atitudes. Vivemos uma época agora onde os homens estão em desespero por causa de um momento de pandemia, mas o Senhor Jesus é aquele que pega todas as cargas, todas as feridas, quer seja ela introspecta ou quer seja ela que tenha sido externada por lado de fora, quer seja ela no profundo da alma, quer seja ela que esteja impregnada em marcas, em áreas internas da nossa alma. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, exatamente o pecado tem deixado marcas em muitas vidas. O pecado tem trazido feridas, consequências gravíssimas sobre muitas pessoas. Mas Jesus, Ele é aquele que traz a cura, Ele é aquele que liberta a alma, Jesus é aquele que restaura a vida. Jesus é aquele que, quando esteve andando com seus discípulos, Ele teve a oportunidade, os discípulos tiveram a oportunidade de presenciar os milagres do Mestre. Aquela viúva de Naim, enquanto ela estava em desespero pelo seu único filho, e ela estava vendo aquela criança, indo para o enterro, enquanto aquelas pessoas choravam, Jesus toca no esquife, pega aquela criança e entrega a sua mãe. A ferida daquela mãe não era só simplesmente pela perca do filho, é porque ela era viúva e era o único filho que ela tinha. Aquela mulher tinha marcas de perca. Quantas pessoas que estão nos ouvindo agora que pode ter tido marcas de perca, marcas de ferida, marcas que trouxeram feridas para a sua alma. E essas feridas exatamente trouxeram cargas pesadas. A Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo de número 11, Jesus fala no verso 28, ele diz que ele diz que ele nos dá um jugo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O caminho é vir até Jesus. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve. Ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração. Então o fardo de Jesus é um fardo leve. Esses dias eu estava ouvindo algo, uma irmã em Israel falando acerca disso, e eu fui curado exatamente naquela hora em que ela falava para transferir para Jesus os nossos fardos. Existem fardos que você não vai suportar carregar. Existem fardos que você não vai suportar levar. O fardo da pandemia, das notícias ruins por meio das redes sociais, por meio das televisionadas, por meio dos rádios, são fardos que às vezes nós trazemos para nossas vidas e tem deixado marcas, tem trazido feridas, tem trazido enfermidade. E às vezes são feridas que, na verdade, somente Deus tem poder de curar. Então pega esse fardo hoje, pega agora essa ferida, pega agora esse trauma da infância,
Pega esse problema agora, essa carga que tem sido pesada para você. Pega essa carga agora e transfira ela, entregue ela nas mãos do Mestre. O Senhor quer te levar, na verdade, no quintal da sua casa. E o Senhor quer te mostrar em duas vertentes. A primeira é aquela que às vezes nós ferimos. E a segunda é aquela que veio sobre nossas vidas, que deixou marca. Quem sabe Deus está te levando para te mostrar aquelas marcas que ficaram em áreas da sua vida que precisa ser sarada. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E o que é que o Senhor espera de nós? O Senhor espera que nós venhamos nos apossar desta palavra, transferir as nossas cargas, transferir esse fardo pesado para ele. A palavra nos fala no livro, se não me recordo, em Tiago, ele disse, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Quem sabe tantas feridas, tantas marcas que te trouxe, que te levou você a estar como você está agora. Mas o Senhor tem um bálsamo. Em Gileade havia uma árvore que do sumo dela extraía um bálsamo que trazia cura para as feridas. O Senhor quer extrair algo do bálsamo para colocar sobre a ferida na sua vida. Quer seja ela interna, quer seja ela externa, quer seja ela no profundo. O Senhor quer pegar você nessa noite e te levar no quintal. Como aquele pai pegou aquele filho e levou aquele filho para mostrar marcas. Talvez alguém deixou marcas na sua vida. E o Senhor é aquele que traz a cura, que traz a restauração. Jesus é aquele que transforma, que ministra e que libera algo sobre a tua vida nesta noite, em tempos de pandemia. O Senhor é aquele que nos proporciona oportunidades. Uma certa vez um moço, ele tinha um desejo no Oriente Médio de ter um mestre, para que o mestre é algo de suma importância. E ele queria ter um mestre para que ele fosse um discípulo, um aluno. Então aquele moço procura um mestre que o orientasse. E certo dia ele passa junto com o seu mestre. Ele queria ser discípulo, queria ser um aluno, queria ter alguém para se inspirar. E ele pega o seu mestre e entra em um casebre, onde tinha muitas terras e uma família numerosa naquela localidade moravam ali. Então o mestre entra com o seu discípulo naquele local e, olhando para aquela família, ele perguntou ao seu discípulo, perguntou àquele homem qual era a renda, o que levava, de que forma eles sobreviviam naquele lugar. E aquele homem disse para ele que eles viviam de uma vaquinha leiteira que dava o leite, fazia manteiga e vendia, e o que sobrava ficava para eles. Então eles passavam muita dificuldade por causa que todo o sustento daquela casa era através daquela vaquinha leiteira. E um dia aquele mestre pega o seu discípulo, sobe num despenhadeiro à noite e manda que ele descesse, pegasse aquela vaquinha leiteira e trouxesse até lá. O discípulo pega aquela vaquinha leiteira, leva até aquele despenhadeiro e o mestre chama o discípulo e diz para ele, lança essa vaquinha leiteira daqui. O discípulo não queria desobedecer o seu mestre, muito retraído e triste, porque ele faria uma família passar dificuldade, que era a única forma de renda daquela família. Aquele discípulo, ele lança aquela vaquinha leiteira e naquele dia ele desiste de ter um mestre. O seu mestre vai embora para outra cidade, ele sai daquela cidade, ele cresce, passa anos fora. E o seu coração, ele ferido com aquilo, preocupado em ver aquela família, quem sabe para ajudar, ele procura depois de muitos anos. Quando ele chega naquele local, exatamente onde tinha aquele casebre, agora era uma mansão. Quando ele procura o dono da casa, que ele não encontra muitos empregados, ele manda chamar o dono. O dono vem até ele, cheio de empregados, senta na sala. E ele, olhando para o dono daquela casa, ele perguntou àquele dono. Antes de perguntar, o dono da casa disse, nós sobrevivemos de uma vaquinha leiteira e hoje nós estamos vivendo bem, porque um dia aquela vaquinha leiteira caiu do despenhadeiro.
foi necessário que ela caísse do despenhadeiro para que descobríssemos o talento que nós tínhamos. E descobrimos o talento e hoje estamos bem. Então quem sabe você está sofrendo porque você perdeu a vaquinha leiteira. Em tempos de pandemia você se perdeu, mas o Senhor quer que você descubra os talentos. Tudo aquilo que nos sobrevém, Deus, Ele extrai sempre algo das nossas vidas. O Senhor pode estar extraindo nesse tempo de pandemia. Pode ser que você perdeu a vaquinha leiteira e você agora está aprendendo a desenvolver os talentos de Deus na sua vida e os recursos do Senhor que virão para você. Então descanse no Senhor, coloque o teu coração nas mãos do Senhor. Transfira essa carga que não é mais sua. A sua vida pertence a Jesus. Transfira essa carga para o Senhor. Dê um passeio com Ele, veja quantas feridas Ele já sarou na sua vida. Dê uma volta com Ele. O Mestre quer te ensinar em meio às pandemias. O Mestre quer te levar ao monte. Ele quer te mostrar que você ainda pode dar a volta por cima. O grande homem e a grande mulher de Deus não é aquele só que estão por cima, mas aqueles que chegaram no fundo do poço e deram a volta por cima. Jesus é aquele que sara as feridas. Jesus é aquele que traz cura para a alma. O apóstolo Paulo, escrevendo as cartas, uma das cartas, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que diante de mim estão. Então, a cura de Deus vem apressadamente sobre a tua vida. Nós estamos debaixo da graça de Deus. E a palavra graça, ela tem um sentido profundo no seu original. A palavra graça, ela não só significa favor imerecido, mas no original hebraico ela significa parede, né? E na outra parte da palavra significa semente que caminha. Parede para nós aqui no Brasil é um bloqueio, mas para os judeus, parede fala de proteção. Então Deus, quando liberou a graça sobre a tua vida para curar, para sarar você, para ministrar, um dia que você entregou a sua vida para Jesus, o Senhor trouxe a proteção sobre a sua vida e que caminha e que segue com você. Então você está debaixo da graça. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa sair e se posicionar, que você possa dar a volta por cima nesta noite e debaixo da graça de Deus sentir a cura que vem sobre a tua vida. Eu profetizo o milagre, eu profetizo a restauração, que o Senhor te fortaleça e te encha da presença onde quer que você esteja. Deus abençoe a sua vida, pastor Luciano, meu amigo. Deus abençoe o seu ministério, toda a sua família. Um forte abraço. Fica debaixo da graça.